considerar o contexto em que a frase foi dita. Jesus estava falando com pessoas que acreditavam em suas palavras, porém ainda estavam presas a velhos costumes e tradições. E muitas das vezes é assim, a gente escuta a verdade, mas a gente está preso na mentira, porque a gente às vezes cresce na mentira, né? A gente cresce acreditando que a gente escuta tanto que acaba virando uma crença, a gente acaba acreditando. Às vezes os pais, né, da gente não eram cristãos e não soube educar às vezes a gente da maneira certa, né? A gente tem que procurar, né, para a gente mesmo alguém que traz Deus na nossa frente, que traz a palavra, né? Mas muitas das vezes ainda a gente não reconhece essa verdade, porque Deus estava falando que eles estavam presos a velhos costumes e tradições. A verdade de seus ensinamentos significava estar disposto a mudar, a deixar para trás o velho e aceitar a novidade do Evangelho. Uma liberdade não é apenas física, mas espiritual. Porque às vezes a gente até conhece a verdade, né? Mas muitas vezes a gente não quer se libertar das mentiras. A gente vê que conhece a verdade, mas a gente quer continuar no mundo de mentira. Um mundo que quer nos enganar, né? Porque é que eu falo, a gente fica muito tempo vivendo, né? E acha às vezes, porque a crença é virar uma verdade. É que nem às vezes a pessoa fala, né? Uma mentira dita muitas vezes ela vira uma verdade. Então às vezes a gente acaba acreditando nisso, né? Então que essa palavra aqui, né, venha nos libertar hoje. E aqui, e conhecereis a verdade. É a revelação de Deus, é a verdade sobre a natureza de Deus, sobre a condição humana, sobre o pecado e sobre a salvação. Não é simplesmente saber sobre a verdade, mas conhecer a verdade, através de uma relação com Jesus Cristo. Isso envolve a aceitação da revelação divina, que é reconhecer Jesus como Filho de Deus. Às vezes as pessoas são pessoas religiosas, né? E religião existe bastante, né? E as pessoas ficam se apegando, né? A isso muitas pessoas nem reconhecem Jesus como Filho de Deus, reconhecem santo, tantos nomes aí, né? Mas que a gente venha, né? Ter a aceitação da revelação de Jesus como Filho de Deus. Mais uma coisa, entender o Evangelho, compreender o plano de Deus para a salvação da humanidade, através da fé em Jesus Cristo. E aí, muitas das vezes, entender o plano de Deus em nossas vidas também. Porque o pastor estava falando que todo mundo tem um chamado. Nós estamos aqui porque a gente tem um chamado. Ninguém vem. Uma coisa que não existe para Deus é o acaso, porque aconteceu. Não, tudo tem um porquê. Eu vivi muitos anos preso nisso, porque passava tantas coisas na minha vida. E às vezes eu ficava assim para Deus, mas por que eu tenho que passar por tantas coisas assim? Foram muito, minha vida praticamente toda. Minha vida começou a mudar um ano atrás, de verdade. E a gente fica, né, preso nessas coisas. Porque a gente fica querendo saber os porquê da vida, os para quê. E às vezes a gente já escutou a palavra de Deus, porque faz 20 anos que eu sou batizado. Então eu já escutei a palavra de Deus. Mas entre ouvir e fazer, e viver a palavra de Deus, existe uma diferença. Todo mundo conhece Jesus. Mas entre conhecer Jesus e caminhar junto com Ele, estar do lado dele, seguir a Ele, uma multidão sempre caminhou com Jesus, né? Mas nem todos estavam ali, na verdade, com Ele. Então a gente vem entender o Evangelho, né? Porque a gente vem aplicar a verdade na nossa vida, que é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e os princípios do reino de Deus. E hoje em dia, a gente vem buscando tantas coisas e estamos esquecendo o reino de Deus. Hoje em dia as pessoas já não veem mais pregar a verdade, né? A palavra verdadeira, que é o reino de Deus, que Jesus vai voltar a buscar a gente, né? O sofrimento a gente vai acabar um dia, né? E muitas pessoas hoje em dia veem com a mentira. Por que a mentira? Que você tem que ter um carro bom, você tem que ter uma casa boa para você ser alguém na sua vida. E muitas vezes a gente está perdendo a nossa vida nessa busca incessante e deixando de ser feliz. E quando a verdade não. Às vezes, uma pessoa que está ali andando de bicicleta, vê você com o carro, o sonho dele era ter o seu carro. Você está querendo algo a mais. Então a gente sempre vai querer algo a mais. É errado? Não. Deus tem o melhor para a gente, né? Deus pode dar o melhor para a gente. Mas às vezes a gente fica nessa procura. Eu estou passando lá pelo processo da casa, uma coisa que me levou numa ansiedade, uma depressão muito profunda. Porque faz 10 anos que a gente mora lá. E nesses 10 anos, tantas coisas aconteceram. A gente sofreu muito lá. Mas muito, né? Muito, mas muito, né? Já passamos muitas coisas ali. Aí a gente começa a entrar nessa ansiedade, nessa depressão, por quê? Fica perguntando, nossa, mas e agora eu vou perder isso? Tudo que eu sofri? Sofri tanto para nada. Mas é uma mentira, a gente não precisa disso. A gente começa a entender que você não
Verdade. Nada disso. Se precisa de Deus, o que adianta? Vou falar uma verdade aqui. Quantas pessoas aí milionárias estão com depressão? Muitos estão tirando sua vida. E às vezes a gente que mal tem às vezes um dia para comer na casa, estamos pagando às vezes aluguel, eu estou prestes a ser despejado da casa a qualquer momento, eu estou em paz. Antigamente eu pensava nisso, eu entrava lá no processo todos os dias para ver como que estava. E mandava mensagem para advogado, e bravo. E eu fui ouvindo a palavra, que se a gente entregar para Deus, tem que deixar nós não ter. Enquanto a gente está com a nossa força, ele vai entrar. E entreguei, desde dezembro nem hora lá. Na hora que tiver, Deus vai preparar. Se quer sair da lá, a gente vai sair, se quer ficar, vai ficar. E Deus vai preparar um lugar para a gente. Então essa é uma verdade. É aquilo, às vezes a gente não tem nada. E as pessoas, a gente fala, porque as pessoas têm inveja de mim, eu não tenho nada. Mas a gente tem a paz de Deus. A gente carrega Deus, tem um brilho. É que nem, eu estou 20 anos como cristão, já passei, né, já fui, voltei à igreja. E foi longa essa caminhada. E às vezes essa é a verdade que a gente tem que ouvir. Porque às vezes a gente fica ouvindo, nesses 20 anos, quantas pregações eu não ouvi? Em casa, aqui na igreja, em outras igrejas que eu já frequentei. Mas às vezes não estava disposto a usar ela na minha vida. E o que me curou da ansiedade e a depressão foi essa palavra. E quando eu li, antes dessa palavra, eu li: lança sobre eles toda a sua vossa ansiedade. E eu fui ler essa palavra em seguida. Eu falei: então quer dizer que eu não preciso sofrer. Eu estou sentindo ansiedade, por quê? Por que eu estou em depressão? Não foi fácil. Eu cheguei até essa palavra, mas foi luta. Em novembro de 2023, eu sonhei e algumas pessoas me falaram também que eu ia passar por um processo. Isso no começo de novembro. Eu falei: tá bom, meu Deus, vou passar por um processo. Chegou dia 1º de dezembro, o processo começou. Me derrubou de uma maneira que o inimigo fez, porque Deus permitiu, mas aí o inimigo se levantou também. E foi uma luta. Passei dezembro, vim aqui para a igreja, caminhando no mundo, fazendo uma coisa que eu não gosto, que é beber, estava até bebendo. Fazia muitos anos que eu fumava narguilé, que eu tinha se liberto disso, comecei a fumar narguilé de novo, eu tinha um vício nisso daí, tremendo. E vinha para a igreja, caminhando no mundo, e era uma briga contra a carne e o espírito. Porque era Deus do lado falando para mim sair disso daí, porque talvez não estaria mais aqui, porque a minha vontade não era mais de continuar vivendo, eu queria deixar de viver. Mas Deus me permitiu e eu estou aqui hoje. E fui nessa caminhada. Foi difícil, passou dezembro, janeiro, eu fui me levantando e fazendo muitas perguntas para Deus, por que Ele estava deixando aquela situação. E ali, cada dia, Deus me levava em uma situação da minha vida. Desde quando eu praticamente nasci, que eu me conheço como gente, de que eu tenho lembranças. Deus me levava assim, a lembrar de tudo. Tinha dia que eu chegava em casa, a esposa estava lá sentada na cama, começava a chorar, falava por que eu estava chorando. Eu falava para ela assim: como que pode? Como que as pessoas faziam isso com uma criança? Sabe? Deus me doeu, me revisitava tudo que eu passei na minha vida. E eu não entendia, mas ia tocando. Fui vindo para a igreja, usava aqui os pregadores para falar, para eu continuar firme. Deus está me ouvindo, e eu continuava, mas Deus não respondia. Passou janeiro, chegou fevereiro, fui me apegando mais, cada vez mais lendo a Bíblia, deixando muitas coisas de lado na minha vida. Já parei de sair, parei de beber de novo. Falei: Deus, que eu não ia mais, não ia me levantar. Aí foi quando eu estava, às vezes, dirigindo um carro, vindo logo para minha casa do trabalho. Deus, comecei a falar para Deus: mas por que de tudo isso? Mas não era o porquê, o para que Deus queria saber. Para que estava acontecendo tudo aquilo? Aí Deus começou a falar: mas é uma pancada que dá na gente, uma pancada. Ele falou: isso tudo é para nunca mais essas coisas que estão no meu passado voltar a me atrapalhar hoje. Porque se a gente deixar o passado de lado, eu sinto muito, a gente não vai ver as novidades de Deus. Não vai. Uma hora ou outra o mal vai vir, vai bater na nossa porta, o passado vai vir e você vai cair de novo. Então Deus me libertou, mas me libertou de verdade. Porque a minha depressão e ansiedade vinha e voltava. E assim Deus me libertou de verdade. Eu conhecer a verdade. É a verdade que me liberta. E eu perguntava muitas vezes: mas por que, Deus? Logo eu não sei nada, tenho vergonha, tenho tantas coisas, Ele falou: mas é você, é o escolhido. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui hoje, é uma promessa de Deus que veio há 20 anos, veio se renovando, e aqui ela está sendo cumprida. E essa verdade que nos liberta,
é a liberdade prometida. Não é apenas uma liberdade política ou social, mas uma liberdade muito mais profunda, a liberdade do pecado, da culpa, da condenação e da morte espiritual. É a liberdade para viver uma vida plena, significativa em harmonia com Deus. Essa liberdade se manifesta de várias maneiras. É a liberdade que vem nos livrar do pecado. Por quê? O poder do pecado sobre a vida é quebrado através da fé em Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. Porque às vezes a gente fala uma pessoa, mas quem convence é o Espírito Santo. Esses dias, semana eu passei lá no posto da assistente com um amigo meu que ele é cantor. Eu falei para ele, vamos para a igreja qualquer dia. Ele falou, mas tem igreja que não aceita tal coisa, tal coisa. Eu canto, né, no mundo ainda, mas eu tenho vontade. Eu falei, vamos lá. Eu falei, lá a gente não tem isso não, porque isso é bíblico. A gente não tem que se consertar antes de ir para a igreja. Não, na igreja que a gente se conserta. Se eu fosse esperar parar os bis, parar de beber, eu estava lá ainda. Estava lá na sarjeta. Não, tem que vir quebrado mesmo. A gente vem quebrado. Deus quer os pecadores mesmo. É isso que Deus busca. Deus busca quem está no erro. É verdade. Jesus veio para isso. Ele morreu na cruz para isso. Foi para nos libertar. E a liberdade da culpa. Que a culpa é a condenação. São perdoados através do Espírito de Jesus na cruz. Porque Jesus morreu na cruz por causa da culpa, do pecado. Porque às vezes a gente se sente culpado até daquilo que não é culpa nossa. Porque às vezes a pessoa faz mal para a gente se culpa. A gente fala, mas o que eu fiz? E vivemos assim, sem nos perdoar, nos culpando, porque o inimigo nos culpa. E a liberdade da morte espiritual é a reconciliação com Deus através de Jesus, que garante a vida eterna. Glória a Deus. A gente está de passagem, quando a gente começa a entender essas coisas, a gente só está de passagem. Então, para que ter o melhor carro, melhor casa, perder uma vida, às vezes, trabalhando, que nem um condenado, para conquistar essas coisas, para chegar lá, na hora que você vai desfrutar, você morre. A gente trabalha na casa de um senhorzinho lá, que tem muito dinheiro, uma condição de vida muito boa. E faz 20 anos que está numa cama, não se move, não fala, não faz nada. E aí você trocaria o dinheiro dele para estar na situação dele, ou queria estar aqui passando pelo aperto? E hoje em dia poder estar falando de Deus. Ali, um dia sim, um dia não, vou ali, a gente vai fazer faxina lá, eu ajudo a cuidar dele, tá bem? E é uma lição de vida, todo dia que eu fico olhando, eu fico, meu Deus, eu estava tentando tirar minha vida, olha aqui que sofrimento. A pessoa está presa dentro do próprio corpo, não consegue falar, não fala se está com dor, se não está. A gente não sabe se ele tem consciência do que está acontecendo, porque se a pessoa ficar 20 anos na camada, ela tem consciência daquilo que está acontecendo com ela, não poder falar. Então é uma lição. É que eu falo, não existe acaso com Deus, Ele coloca a gente nos lugares que é para aprender, Ele nos leva a lugares. Às vezes Ele fala, mas por que eu estou passando por isso? Mas a gente às vezes é humilhado para isso, porque é uma da outra verdade de Deus. Às vezes, se a gente está tudo bem, a gente não vem na igreja. Às vezes a gente tem que sentir dor, tem que passar por humilhação para a gente falar, não, Deus, eu preciso ir na igreja. E através desse dia que você falou, nossa, essa dor vai cessar, eu vou na igreja, que Ele vai começar a te mudar. Essa é a liberdade que a verdade nos traz. E a liberdade para amar, que é a liberdade em Cristo, que permite amar a Deus e ao próximo sem restrições. Porque às vezes a gente fica com mágoa das pessoas e não consegue amar. A gente fala que ama a Deus, mas se a gente não amar nossos irmãos, a gente não ama a Deus. Essa é a palavra de Deus. A gente tem que amar o próximo para se amar a Deus, porque a gente foi feito imagem e semelhança de Deus. Então temos. A gente precisa ter essa liberdade para amar. É uma liberdade que vai nos libertar. E as aplicações práticas da verdade. Buscar a verdade. Buscar o conhecimento da verdade. Através do estudo da Bíblia, da oração e da comunhão com outros cristãos. Hoje em dia a gente está vendo um mundo da internet, né? Muitas pessoas, eu até escuto as pessoas falar, para que eu vou na igreja? Eu assisto um vídeo lá. Mas está na Bíblia, a gente tem que ter comunhão com os irmãos. A gente vai ter comunhão com os irmãos dentro de casa. Você vai fazer um grupo lá de WhatsApp, vai ficar um conversando com o outro, só o que está acontecendo na igreja, não vai vir na igreja. Então temos que vir na igreja. Temos que vir na igreja. A gente tem que vir, a gente tem que orar, a gente tem que ter uma comunhão com os outros. Tem que estar orando um pelos outros, porque quando um estiver fraco, o outro se levanta e ajuda. Porque senão a gente cai, só pela gente a gente não consegue, se a gente não está em oração. Viver a verdade. A verdade não deve ser apenas conhecida, mas vivida. Devemos aplicar os ensinamentos de Jesus em nossa vida diária. Essa é a verdade. Não adianta a gente só conhecer a verdade. A gente tem que viver. Não adianta a gente só conhecer Jesus. A gente tem que viver com Jesus. Não é o suficiente só ouvir. Porque às vezes a gente escuta aqui, meu, a Bíblia tem tudo que a gente precisa aqui. É o manual da vida.
a gente acreditar, né, durante a vida. Compartilhar a verdade. Devemos compartilhar a boa nova da salvação com outros, para que eles também possam experimentar a liberdade que é em Cristo. Então a gente tem que estar falando que Deus cura, liberta, transforma e renova. Não só falar e mostrar com a nossa vida. Tem quantos lugares? Esse meu amigo mesmo, você ia lá no show dele. E agora ele fala, você está indo na igreja, não consegue ir lá, não sei o quê. Eu falei assim, porque às vezes o culto não dá, às vezes eu passo lá no momento ele pela amizade. Aí ele fala, mas que bom que você está assim. Melhor assim, né? Porque às vezes nós não temos muitos amigos também. Muitos amigos você é atolado lá, ele está te atolando mais ainda, está pisando em cima, falando que é seu amigo. Mas muda de vida, para de sair, para de beber, para de fazer coisa errada. Você fala que tem 3 amigos, é muito. Que eu posso contar ali por uma mensagem. Então é bobeira a gente ficar com números. Hoje em dia as pessoas querem ter número de rede social, querem ter número de tudo. É bobeira. Né? Jesus não teve poucos discípulos, ainda foi traído. Então, o número é bobeira. Adeus, aleluia. Para a gente aprofundar um pouquinho mais aqui na palavra, lá em João 14,6, respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Cristo é a verdade. Quem o conhece alcança a libertação e pratica a sua palavra. Se praticar a sua palavra, porque a gente escuta, a gente tem que praticar. Só ouvir não é o suficiente, gente. É verdade. E aqui você pode vir, tem gente que está 30, 40 anos na igreja e não sai daí do banco. Eu era assim, tinha dia que eu ficava aqui, o pastor, eu ficava na hora de chegar a oportunidade e falava, hoje não, hoje eu não quero. Porque, né, não estava bem. Mas Deus chamou, eu falei um dia para ele, eis-me aqui. E glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus chamou e falou, eis-me aqui. E a gente fala eis-me aqui, mas na hora que a gente está sofrendo, a gente não quer o eis-me aqui. A gente só quer ouvir, não quer fazer nada, a gente quer ficar calado. É gostoso também só ouvir a palavra, mas é isso, você só vai falar de Deus quando você está bem. Tem coisa mais difícil que a gente falar de Deus quando a gente não está bem, né? Quando a gente está com dor, é difícil. A mesma coisa que você falar bem de uma pessoa que já te fez mal. Como que é difícil? Essa pessoa que fez isso com nós em relação à nossa casa mesmo, eu não tinha ódio, mas eu tinha uma raiva, né? Eu ficava, sabe, na cabeça da gente, fica pensando assim, nossa, por quê? Fica pensando em fazer alguma coisa com a pessoa. Hoje em dia eu já penso, eu já não sinto mais nada dessas coisas. Tenho dó, piedade, porque, né, a pessoa chega no nível de fazer isso com pessoas com filho, é uma maldade muito grande. Então a gente tem que orar. É uma pessoa que eu dou às vezes todos os dias e oro por ela, pela família dela. E não sinto mais nada. Aleluia. Porque às vezes as pessoas falam assim, muitas pessoas já falaram para mim, mas você perdoou a questão da sua vida? Eu falei, sim, mas você lembra, mas perdoar, grava essa frase, perdoar nunca vai ser só para esquecer. Você vai lembrar. Tudo que te fizer você vai lembrar. Só que você não vai sentir mais nada. A gente não, Deus não vem aqui falar, ele vai esquecer daquilo que aconteceu. Se às vezes é aquilo que te trouxe aqui hoje, como você vai esquecer? Se você esquecer, você não vai estar aqui. Não perdoar não é esquecer, é lembrar e não sentir mais dor. A gente atingir esse nível de você lembrar algo que te fez mal, você sabe que você perdoou. Você vai ter certeza. Se existe verdade, também existe a mentira. Porque quem não está na verdade está na mentira. Assim como estamos falando da verdade, também existe a mentira. Em João 8,44 diz: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso, é pai da mentira. E essa é uma verdade, a gente não está na verdade, a gente está na mentira do diabo. Porque quantas vezes eu estava sentado aqui nessa cadeira aqui, eu ficava olhando aqui para o culto, e o inimigo falando que não seria capaz de estar aqui, e me lembrando do meu passado, me lembrando de tudo. E se a gente não conhecesse a verdade que está aqui falando que a gente não tem que ter culpa, se a gente aceitou Jesus, a gente não tem que ter culpa. Mas eu ficava me culpando, porque o inimigo ficava ali no meu ouvido. Eu fiquei muitos meses aqui numa luta espiritual tremenda dentro da igreja. Até aprender a falar que eu não queria mais ficar ouvindo a voz do diabo na minha mente, repreender e pedir para Deus me dar
na minha mente, porque não era fácil, era uma luta. E aí a gente vai entender, quando a gente fala, ai meu Deus, eu sou o menor da casa. Estou praticamente desde o começo aqui, quase 8 anos também, a gente começou desde o primeiro ano. Mas estava ali no banquinho, mas não era isso que Deus queria, não era isso, mas eu não aceitava. Porque toda vez que eu aproximava de Deus, as coisas vêm, porque a gente mesmo fala, toda vez que eu for para a igreja, quando eu pego as coisas de Deus, as coisas começam a dar errado. E tudo dá errado. E às vezes quando a pessoa a gente convida aqui para vir na igreja, começa a falar de Deus, a pessoa fala, não, eu vou, estou precisando. Aí é carro que quebra. É um problema aqui, eu falei que aconteceu falar, nem vou na igreja. Comecei a querer ir para a igreja, começou a dar tudo errado. E é o inimigo fazendo isso. Às vezes ele não permite acontecer, o carro quebrar, não se dá muitas coisas. Mas geralmente não, muitas coisas a gente acontece para isso. Às vezes a gente está vindo na igreja, o carro dá um problema, dá um jeito e vem. E aí que às vezes é o dia que você vai ouvir a palavra que vai te libertar, que vai te curar, que vai te salvar. Porque o diabo não está, gente. A gente veio aqui esses últimos dias tudo ouvindo a pregação, principalmente a gente que está dentro da igreja. Porque quem está lá no mundo já é dele, gente. Não se preocupa, vamos orar por eles, mas já está lá. E hoje em dia as pessoas vivem uma mentira. É mentira que hoje em dia você chega no lugar, quando você fala que você não bebe, nossa, você não bebe, eu não bebo. Ah, você não fuma, não, parece que hoje em dia você tem que beber, fumar para ser igual a todo mundo. Você tem que estar fazendo coisa errada, você não dança, não escuta certas músicas, não. Ah, é por causa da igreja? Sim, respeito também a igreja, mas é por causa de Deus, Deus me converteu. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Estou 20 anos sendo cristão, e eu vou falar a verdade. Esses dias eu estava ouvindo aqui a pregação falando de Pedro. Pedro foi se converter só depois, né, de Jesus ter vindo. Ele não era um convertido, ele se converteu depois. Eu fiquei pensando, esses 20 anos eu não fui convertido. Eu vim na igreja, mas não fui convertido. Eu fui converter agora, um pouco menos de um ano. Eu comecei a aceitar a palavra de Deus. Aí sim eu busquei a conversão. Aí sim eu comecei a andar na contramão do mundo. Sabe, minha vida inteira eu sempre achei que eu fui diferente, porque eu nunca gostei das coisas que as pessoas gostavam. Não gostava muito de bagunça, a gente anda na bagunça assim porque a gente é teimoso, mas não é uma coisa que eu gostava, não. Eu sempre ia nos lugares e ficava me sentindo mal, isso desde criança. Sempre tive algumas coisas assim, ficava. E hoje em dia eu começo a pensar e vejo que já é uma preparação. Podia ter acabado com esse sofrimento antes? Podia, mas a gente é teimoso. Né? A gente quer viver a nossa vida, a gente quer não quer ter compromisso, porque hoje em dia, na verdade, a gente quer vir para a igreja, mas muitas das vezes a gente não quer ter compromisso. A gente não quer ajudar aqui na obra. Às vezes Deus fala com a gente, faz tal coisa. Desde o dia, até hoje, desde o dia, todas as oportunidades que o pastor me deu, eu não neguei nenhuma. Vai fazer o desoferta? Vou fazer o desoferta. Vai ungir? Vamos ungir. Vai pregar? Vamos pregar. Dá medo? Às vezes dá medo, mas vamos comer. Vou parar, vou ficar lá comendo em casa. Aí eu vou ficar me culpando depois, sabe? Por que eu não fiz? Eu perdi a oportunidade. E se desde a primeira oportunidade que o pastor tivesse me dado, eu tivesse falado não. Vai aprendendo, vai fazendo. E o pastor falou, todo mundo tem um chamado. Às vezes é um para limpar, outro é para cantar, outro é para pregar. O meu chamado não é o seu chamado. A gente nem precisa se preocupar, porque às vezes alguém está se levantando mais do que a gente. Porque o que Deus tem para mim, aleluia, tem para mim. Entendeu? E muitas das vezes eu ficava me perguntando, até eu não sei se às vezes é sobre mim, se é o inimigo sobrando, que eu ficava assim, meu Deus, mas eu estou chegando agora. E muitas das vezes, sabe, não é do tempo que a gente está, não é porque a gente está 20, 30 anos na igreja, mas é de quando a gente começa a entender o propósito de Deus nessa vida. Nunca foi sobre quem chegou primeiro, ou quem vai ser o último, mas quem entende o propósito de Deus. E eu entendi o propósito de Deus na minha vida. E é uma coisa que eu não tenho para onde correr. Sabe? Passei essa necessidade de pressão, gente. E todas as pessoas que eu conheço têm que conversar comigo sobre isso. Então é algo que eu tive que sentir, porque quando a gente sente a dor, você consegue falar com as pessoas. Verdade. Porque às vezes você vai lá, a gente tem que ir, gente. Não vou falar que isso. Deus deixou os médicos aí. Mas a gente tem que passar num psicólogo, num psiquiatra, sim, tomar o remédio se for necessário. Mas muitas das vezes não precisa de nada disso. A gente tem que aceitar só. Aceitar aquilo que Deus chamou, porque Deus está deixando passar, que é para você se render. Porque há um ano atrás, em dezembro de 2023, eu vim aqui e me rendi aos pés do Senhor. Me ajoelhei aqui, mas ainda começou uma luta grande. Isso foi no dia 7 de dezembro. Ali iniciou, o dia 1º foi um dos piores dias da minha vida. Dia 7, uma sexta-feira, eu me rendi a Deus, falei que eu não voltaria mais atrás da minha palavra, porque Deus não volta atrás da palavra dele, mas a gente volta, né? A gente é ser humano, é complicado. Eu fiquei 20 anos prometendo para Deus que eu ia servir ele e voltava atrás. E
E às vezes eu estou no carro assim, eu sei que Deus sabia que esse dia ia chegar, né? Porque Deus sabe de tudo. Mas é bom de conversar com Deus, é gostoso. Mas eu falo para Deus, falei, Deus, você deve estar orgulhoso de mim. Eu falei para você que eu ia voltar atrás, agora sabe? É uma coisa gostosa. Essa semana eu estou a semana inteira me consagrando, né, para Deus, para vir aqui trazer essa palavra, jejuando, orando. Terça-feira eu estava conversando com Deus no carro, ouvindo um louvor. Sabe? E a gente começa assim a louvar, o Espírito Santo toca tão profundo no nosso coração, que você começa a rir de alegria, você chora de alegria, e vai sentir o Espírito Santo te mostrar toda a sua caminhada para você chegar, e saber que hoje aqui é 20 anos de promessa de Deus sendo cumprida. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a gente não consegue, sabe, falar do tamanho do amor de Deus na nossa vida. Sabe, às vezes a gente se encontra lá num buraco escuro, e às vezes nem quem está do nosso lado, às vezes está vendo o que você está passando, e você estende a mão e Deus te pega. A gente tem que confiar em Deus, mano. É verdade. Porque às vezes a gente acha que Deus não está vendo, está deixando, está permitindo, porque Ele quer que a gente se conserte. Hoje nós tivemos em poucas pessoas aqui, mas olha, essa igreja ainda vai estar cheia. A gente está aqui passando por isso, que é a gente aprender, para a gente ter estratégia, sabedoria. E Deus está querendo consertar não somente eu, como nós todos. Verdade. Vai chegar dia que não vai caber gente nessa igreja. E a gente vai estar preparado. Deus vai estar dando estratégia, sabedoria para a gente. Olha, o amor de Deus sabe, a gente não consegue mensurar, as pessoas não têm explicação do amor que Deus tem pela gente, pela nossa vida, quantos livramentos que Deus tem dado. Trabalhar com viagem, gente, quantos livramentos de acidente que Deus me deu. Às vezes a gente nem agradece, fala, é a mesma coisa quando a pessoa fala, nossa, que sorte que não aconteceu, nunca foi sorte, livramento de Deus. Glória a Deus. E Deus, a gente quer, sabe, a gente não consegue nem expressar tudo que Deus faz. Às vezes a gente se conhece muito pouco aqui, agora não vive mais na igreja, mas essa libertação que Deus me deu da ansiedade e depressão, gente, é uma coisa muito séria. É sério, porque para a gente chegar no ponto de você não querer mais viver, você querer montar no seu carro e se enfiar debaixo de uma carreta, e querer se matar, porque a dor é muito grande. O inimigo vai trabalhando também na nossa mente, porque quando a gente está longe de Deus, a gente está perto do inimigo, ele está te sussurrando. Aí ele vai falar que ninguém te ama, que você não merece mais viver. E quando a gente começa a se aproximar de Deus, essas vozes do mundo, sussurro do inimigo, tudo vai ficando silêncio. Verdade. Eu ficava 5 dias sem dormir, 6 dias sem dormir. E aquela voz na minha cabeça não desligava de maneira nenhuma. Qualquer coisa me, sabe, se o cachorro latisse, eu já achava que estava acontecendo alguma coisa, uma mensagem, eu já. Meu celular ficou quase 5 anos sem tocar, porque eu não conseguia nem ouvir o barulho do meu celular. Porque eu achava que era uma notícia ruim que estava chegando. A todo momento eu achava que ia ter uma notícia ruim. Isso é uma prisão, gente. A gente viver assim, sabe? É uma prisão, você ficar aprisionado dentro da sua mente. Aí vem a palavra de Deus, e conhecer a verdade, Aleluia. E se Cristo é a verdade que liberta, Satanás é a mentira que aprisiona. Então, Satanás é aprisionado. Olha, eu fiz luta, Deus não deixou ninguém cuidar de mim, não. Eu falava, meu Deus, envia alguém. Eu tentava achar um psicólogo, mas eu não conseguia. Eu não deixava, porque eu tinha que passar por aquilo sozinho. Por quê? Porque senão eu ia falar, foi o médico e tal que me curou. Mas não foi Deus. Hoje eu glória a Deus. Glória a Deus. Foi Ele que me curou e me libertou. Ninguém pode falar que não foi, porque quem está perto de mim, minha esposa, as pessoas sabem que eu não fui atrás de ninguém. Todo mundo hoje em dia fala que diferença. Até minha sogra que esse dia falou, nossa, mãe está tranquila agora, mas calma. Não, o pessoal tá, às vezes eu dou uns gritos das crianças, né? Porque é o normal. Mas eu não tinha paz, cara. Eu brigava, sabe, assim, por nada, gente. Me alterava por nada. E aquilo me fazia mal. E uma das coisas que me ajudou foi Deus me mostrar que se eu continuasse assim, meus filhos estavam ficando igual. Eu já via meus filhos nervosos, ansiosos. E às vezes Deus nos usa para salvar a nossa geração, nossos filhos, nossa descendência. Porque quantos filhos aí estão indo no mau caminho porque os pais estavam no mau caminho e soube guiar? Eu sei que às vezes os filhos desviam, às vezes a gente está no bom caminho, infelizmente, né? Cada um tem sua mente, né? Mesmo a gente ensinando, às vezes eles se afastam dos caminhos de Deus. Deus tem que trabalhar com cada um. Mas a gente já não se sentir culpado, mostrar que a gente ensinou a verdade. É tão bom, veja o Daniel, 5 anos de idade, tudo ele fala, pai, essa música é de Deus, conversa com Deus comigo.
Tem dia que ele fica no carro falando de Jesus e fala de quando a gente morrer, quando a gente vai, fala de Deus, assim, que eu fico. Quer que eu coloque uma Bíblia para ele? Ah, tem coisa melhor? Enquanto tem muitas crianças nessa idade que está aí perdido, não deixa estar bebendo, está usando droga. A gente vê os filhos da gente, né, vendo a gente estudando, lendo a Bíblia. Porque nada melhor do que ouvir a gente ser exemplo. E lá em João 15:3, quem recebe a palavra tem a oportunidade de ficar limpo ou ser livre. Então, se estamos recebendo essa palavra, que Deus queria falar com a gente. Aleluia. A gente se libertar, se livrar. Porque às vezes a gente acha que está tudo bom, gente, mas não é. Se não tivesse, a gente não estava aqui na igreja todo dia ouvindo uma palavra. Olha o tamanho da Bíblia aqui, olha quantos versículos, quantas palavras tem. A gente nunca vai estar bom, gente. Tem que nascer todos os dias, porque a gente vai pecar, a gente vai errar. Não adianta eu falar, eu sou santo, que eu vou estar, é uma mentira. Não é, a gente não é santo. Então a gente tem que buscar Deus todos os dias. Tem que ir na igreja, quando tiver oportunidade, venha na igreja, venha na oração. O pastor quer começar a fazer agora também os cultos na casa. Vamos também fazer, porque a gente tem 24 horas no dia, gente. A gente fica 2 horas e meia, 3 horas na igreja. Vai trabalhar nessa vida? Tem dias que eu acordo 7h30 da manhã. Eu vou com a Natália fazer faxina, às vezes vai chegar em casa umas 4 horas. Aí dia de culto. Aí 4 e pouquinho, 6 e pouquinho a gente já tem que sair. Eu tenho que sair bem mais cedo do ano hoje. Vem para a igreja. Às vezes vem só eu e ela, a gente vem para a igreja e volta para casa, aí eu vou trabalhar, vou chegar em casa 2h30 da manhã. No outro dia, às vezes eu acordo 7h30 da manhã de novo. E às vezes eu trabalho nesse intervalo das 4 até umas 6 horas, eu vou lá no meu terreno trabalhar com ele. Isso daí direto, eu estava ajudando aqui na obra assim. Estava aqui, e às vezes a gente fica dando desculpa, eu estou cansado. Tem dia que eu dava umas piscadas aqui, mas eu estava aqui. Imagina, eu vinha na terça, vinha na quarta, na quinta-feira na casa do pastor Henrique, vinha na sexta, vinha no domingo de manhã. Então, às vezes a gente dá desculpa. A vida da gente não é igual, mas às vezes a gente pode se esforçar um pouquinho mais para buscar Deus. E a gente acha que na casa a gente está buscando, mas às vezes a gente está vendo uma televisão, está no celular e não está buscando nada. Essa semana mesmo tirei tudo das minhas redes sociais, na hora que eu entrasse no celular, eu ia ler a Bíblia. Então só entrava lá, gente, senão eu vou ficar consagrado, não vou ficar vendo vídeo, evidente televisão, porque às vezes a gente precisa dar um tempo. Às vezes a gente fala, vou ler a Bíblia, começa a ver um vídeo aqui, eu estou ali, passou horas. E vem aqui na igreja, às vezes a gente não consegue ficar 2 horas e meia na palavra. Glória a Deus, aleluia. E aqui é uma conclusão da palavra. Quem deseja a libertação precisa conhecer a Cristo. Nosso relacionamento com Deus, através da oração, é a leitura da Bíblia e prática, vai nos proporcionar o conhecimento da verdade, que é Jesus. E assim sermos livres. Então, gente, leia a Bíblia. Leia, peça para Deus. Às vezes você entra no Google, uma palavra que você tem uma explicação, ou vê um vídeo. Porque às vezes a gente quer falar, às vezes a gente escuta aqui um monte de vezes, mesmo palavras, versículos, e glória a Deus para cá, glória a Deus para lá. E muitas vezes a gente não está entendendo o que está sendo falado. Ou não estamos querendo entender. Essa palavra já eu li há 20 anos, quantas vezes eu não escrevi, eu li, e conhecer a verdade nos libertará. Quantas vezes eu não li essa palavra, mas eu nunca conheci a verdade, né? Nunca quis conhecer, porque a palavra nos cura, nos liberta, e a palavra é verdadeira, porque palavras no mundo tem um monte. Palavras que vai te enganar, que você não precisa ir para a igreja, que você pode assistir uma live aí, que você pode fazer uma oração em casa. Ah, que lá na igreja tem isso, tem aquilo. Sabe, o nosso alvo tem que ser Deus. Todo lugar vai ter problema, gente. Todo lugar. Hoje em dia as pessoas querem que a gente frequente lugares grandes, bem bonitos, né? Cheio de luz, de pisca. Tem lá 3, 4 mil pessoas. E será que essas pessoas estão conhecendo a verdade? Será que essas pessoas estão sendo libertas ou estão sendo enganadas? Porque hoje em dia a igreja é um negócio. A gente às vezes está lá, vai lá naquelas igrejas enormes lá. Às vezes você procura um vídeo dessas igrejas, não condenando todas. Mas geralmente você vai ouvir uma palavra desse tipo. Você vai ouvir falando sobre din-din, né? Sobre dinheiro. Né? Não que seja errado, né? A gente pode buscar também, né, gente? Deus tem o melhor para a gente. Mas a palavra de Deus fala que se a gente buscar Deus, as bênçãos vão correr atrás da gente. Então, se a bênção vai correr atrás da gente, a gente vai ficar correndo atrás dessas outras coisas. Foi assim que a vida começou a mudar. Quando eu parei de querer correr atrás de carro, porque ficava preocupado com carro, com casa, com moto, que ia perder tudo. E assim eu via a minha vida mudar. Deus tem o melhor para mim.
melhor dele, às vezes, não é o melhor que eu quero para mim. Os planos dele, às vezes, não é o meu plano, mas o plano dele é o melhor que o meu. Eu tenho que aceitar, sabe? Porque se não fosse isso, eu não estava aqui. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas queriam estar aqui, às vezes, hoje, estar no hospital, estar preso, porque a gente pega, né? Deus perdoa os pecados, mas a gente paga pelos nossos pecados. E assim desde isso, Adão e Eva pecou e pagou pelos nossos pecados. Então Deus nos livra, nos perdoa, mas a gente não vai deixar de pagar por aquilo que a gente faz. Porque muitas pessoas ficam assim, vou viver minha vida toda fazendo coisa errada, aí se eu morrer eu vou pedir perdão para Deus. Mas a Bíblia diz que a gente vai ser reconhecido pelas nossas obras também, né? E qual obra você vai chegar lá e vai falar para Deus? Pedir perdão, mas é isso. Que obra você deixou aqui? Você não fez nada de bom na sua vida? Às vezes Deus nos coloca perto de pessoas, a gente não tem a capacidade de abrir a boca para falar de Deus quando Ele dá a oportunidade. Eu oro muito e peço para Deus, Deus me coloca nos lugares certos, com as pessoas certas, e toda vez que eu tiver a oportunidade de falar de Deus, eu vou falar, vou contar meu testemunho, vou falar o que Deus fez na minha vida. E o resto é do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, a gente venha guardar mesmo essa palavra. O resumo aqui dessa palavra de João 8,32 é uma promessa de liberdade profunda e transformadora para aqueles que conhecem a verdade velada em Jesus Cristo. Essa liberdade é uma libertação do pecado e da culpa, da morte espiritual, permitindo uma vida plena e significativa em comunhão com Deus. Então aqui eu vim hoje trazer a verdade que aqui a gente iniciou. A palavra falando, se existe uma forma de alcançar a verdadeira libertação, que é através do conhecimento da verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. A verdade é a palavra que Deus deixou. Então, que a gente venha hoje guardar. Eu até queria ter trazido uma outra palavra, mas faz dia que Deus está me tocando muito nessa palavra. Sabe, que a gente prepara, tanto que eu fui fazer um esboço hoje, porque estava ali relutando com a minha mente. Eu queria trazer outra coisa, mas a gente precisa. Às vezes é uma palavra um pouquinho dura, mas essa palavra vai falar comigo muito. Mas é que eu falo, às vezes a gente tem que ouvir a palavra por uma outra perspectiva, ver ela de outro jeito, de outra maneira. E que vocês venham hoje guardar essa palavra aqui no seu coração. E que Deus possa abençoar e nos libertar de todas as mentiras que foi dito a nossa vida toda. A gente venha libertar desses sussurros, dessas mentiras, deve ver a verdade de Deus. E assim eu agradeço, né, a minha oportunidade.